É isso aí, Conabistas. Estamos aqui para mais uma conversa, mais uma entrevista desse Conabis 2015. E a nossa convidada de hoje é a Rebeca Lehrer. Ela é ativista, ela é conselheira da Matilha Cultural, dá uma força muito grande na Marcha de São Paulo aqui, né? Então, quero agradecer, Rebeca, por ter topado participar do Conabis. É uma correria mesmo essa cidade, mas a gente conseguiu parar um pouquinho para conversar. E vamos conversar com a Rebeca sobre os modelos de regulação que estão rolando aí pelo mundo afora, né? A Rebeca já viajou bastante, conhece alguns desses modelos. Ela vai falar um pouquinho desses modelos e como eles podem ajudar a gente a construir um modelo aqui no Brasil. Então, Rebeca, já passando a bola para você aí poder comentar um pouco sobre esses modelos, o que você conhece aí desses modelos mundo afora e o que pode ser interessante a gente aproveitar aqui no Brasil? Salve, profeta, todo mundo aí que está assistindo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco das minhas experiências e das minhas visões sobre esse assunto, uma causa que eu considero fundamental para o Brasil, do ponto de vista da segurança pública e dos direitos civis. Então, eu dei alguns rolês, né? Fui para alguns lugares onde já existe uma cultura canábica um pouco mais assumida, menos criminalizada, ou que já se tentam alguns modelos diferentes de regulação. Vou contar um pouco sobre isso, mas eu também queria falar de outros países e lugares que estão começando a discutir ou que estão em processo de discussão mais avançados do que o Brasil, porque eu acho que tem um bonde da regulação global da maconha que está passando e o Brasil está correndo um sério risco, apesar de ser um grande consumidor e ter uma série de problemas relacionados à atual política de drogas, é um país que corre o risco de perder esse bom. A gente é especialista em perder bondes, né, progressistas, esse tem o risco de ser mais um deles. Primeiro exemplo que eu queria dar é o mais clássico, né, que é o de Amsterdã. Eu, por questões profissionais, frequento Amsterdã há uns 20 anos, vou sempre, acompanhei um pouco diferentes momentos dessa política dos coffee shops, e o que eu posso dizer, o que eu vejo, né, o que acontece na Holanda em relação a esse assunto, é que é tão normal e tão comum e tão integrado no dia a dia, na rotina das pessoas, que deixou de ser um assunto, né? Um assunto mais para os turistas que vão, para o pessoal de fora, e uma certa mística que envolve, do que os holandeses mesmo, quem vive no país, né? Já é uma relação tão madura e tão normalizada em relação à planta que não chega a ser um assunto. Assim, se você sai para trocar ideia com um holandês, ele vai falar sobre isso como ele fala de qualquer outro assunto. Você ainda tem os coffee shops funcionando, apesar que vários fecharam nos últimos anos. Como o modelo lá, a regulação ela é só da porta do coffee shop para fora, né? É só da parte do consumo que foi descriminalizada, de certa forma regulamentada. Você não consegue manter um mercado plenamente sadio na Holanda, então você fica muito vulnerável. Muda o primeiro-ministro, pode vir uma política mais conservadora, você perde alguns direitos. Aí vem um governo mais progressista, você retoma alguns direitos, mas não existe uma segurança, justamente porque não foi toda a cadeia produtiva que foi regulamentada. Mas, como o consumo é descriminalizado, as pessoas podem plantar, elas plantam em casa, então os holandeses mesmo, que são usuários, eles tendem a ter os seus próprios cultivos, mas a gente sabe que entra maconha não cultivada na Holanda, haxixe, enfim, vem de outros países, então é uma coisa meio, assim, indecisa, você vê que ainda tem um mercado paralelo e nem sempre você consegue garantir uma boa qualidade do produto que acaba sendo vendido nesses coffee shops. Então, é uma situação que gera uma certa insegurança, mas do ponto de vista social e cultural, como eu disse, é muito consolidado, é normalizado e não existem grandes problemas. A polícia lá é bastante treinada para lidar com casos de abuso. Geralmente eles te aconselham, te levam para um atendimento médico, se for o caso. Raramente você vê algum tipo de repressão. Só para quem está vendendo droga na rua, onde é ilegal, mas não do ponto de vista do usuário. Então tem essa questão da Holanda. Aí eu fui para a Califórnia no ano passado. Nos Estados Unidos eu vou falar de dois lugares, assim, a Califórnia e o Colorado. Fui para o Colorado em 2013, algumas semanas antes da legalização tá valendo mesmo. Então não tive a experiência de ir no dispensário e comprar, porque ainda não estava regulado quando eu estava lá. Mas eu visitei alguns lugares, algumas estufas e conversei muito com os ativistas, conheci
um chefe de polícia. Lá eles criaram uma polícia especializada que ela faz a segurança desses dispensários para impedir que rolem invasões ou que o material seja desviado. Então, foi criado também não só uma regulamentação do ponto de vista do mercado, mas da própria segurança dessa indústria, que eu acho que é uma discussão um pouco mais sofisticada, justamente porque lá a legalização foi feita para maiores de 21 anos, ponto, né? Sem outras grandes restrições de cidadania e, enfim, se você é turista, se você é residente e tal. Na Califórnia, eu acho interessante porque foi o primeiro estado americano a regular maconha medicinal em 96, então você tem aí quase 20 anos de acúmulo. Então, por um lado, você vê essa cultura, né, esse lifestyle da cannabis já bem consolidado, toda uma rede de distribuição, eventos, né, roupas, toda uma cultura mesmo, uma vida social em torno desse assunto muito consolidado na Califórnia, mas naquele modelo da farmácia que é meio esquisito, aí você paga um exame médico e você pode comprar, é cara a maconha na Califórnia, e fica aquela coisa também um pouco incerta, porque você tem o cartão, mas se a polícia quiser mesmo, você ainda corre algum tipo de risco, então é um mercado gigantesco, mas que precisa dar esse passo de regulação total, como foi feito no Colorado. Aí tem o caso da Espanha, que eu acho que é um dos modelos mais interessantes, né? Eu estive em Barcelona, conversei com o pessoal da Federação de Associações Canábicas, que são as cooperativas, então funcionam como clubes. Você tem associações com 50 membros e clubes com mais de 10 mil membros, e o conceito é que são cooperativas de cultivo, então eles se aproveitam da não criminalização do usuário. Não existe uma lei regulamentando o cultivo, mas existem precedentes jurídicos que foram sendo conquistados a partir da descriminalização do uso, que aconteceu já nos anos 70 na Espanha, e as pessoas se juntam nessa cooperativa, produzem a cannabis, os associados, eles retiram, né, eles não compram a produção, eles retiram o que é proporcional à sua associação, e o dinheiro que você paga é para manter são os custos do cultivo e da mão de obra e do manuseio da erva, e não, você não está comprando a droga. É como se não tem um quintal em casa, não tem um lugar para cultivar, eu entro numa cooperativa, a gente faz um cultivo coletivo, é um ciclo fechado, não capitalista, que existe um controle, é uma autogestão, né? Um modelo bastante interessante. Você elimina o intermediário e você é parte da cooperativa que produz e que distribui, e que eu acho que gera um empoderamento do usuário que é muito importante, porque nesses clubes as pessoas se conhecem, elas trocam informações, existe acompanhamento médico, jurídico, então tem toda uma questão do usuário sair do armário quando ele se filia nesse clube, mas ele ter acesso a todo esse conhecimento e esses tipos de apoio. E o último exemplo, só para encerrar essa primeira parte, porque eu falo muito, é o caso do Uruguai, né, que foi o primeiro país do mundo, no final de 2013, a ter uma lei mesmo aprovada no parlamento, legalizando toda a cadeia produtiva da maconha. Eu estava lá em dezembro de 2013, no dia da votação no Senado, que aprovou, né, a legalização, e eu venho acompanhando mais ou menos o que está acontecendo nesse pós-mudança da lei. O Uruguai também tinha um ambiente favorável, porque o uso de drogas lá nunca foi realmente criminalizado, né? A repressão ela nunca foi focada no usuário. Então já existia uma tolerância maior ao uso de maconha em espaços públicos, né? As pessoas não se sentiam tão envergonhadas e tão reprimidas, elas já era uma coisa mais assumida. E quando veio essa discussão, foi um processo longo, difícil, que a maioria do país estava contra, mas não era aquela coisa tão violenta, né? Não tinha esse grau de violência associada ao mercado de maconha. E a lei está bem lento, o processo de implementação dessa lei, as pessoas já estão plantando, os primeiros cultivos coletivos já estão rolando, mas não na velocidade que a galera, os ativistas esperavam. Então, ainda tem gente que não consegue ter o seu cartão de usuário, tem gente que é contra esse registro dos usuários porque diz que fere o direito à privacidade.
Então, no próprio sistema de regulação, tem uma série de obstáculos e de dificuldades que eles estão aprendendo à medida que eles fazem, porque também nunca foi feito dessa forma, nessa escala, né? Nos Estados americanos é um mercado bem capitalista, é tudo privatizado. No Uruguai a produção é estatal, tem diferenças importantes. E é o primeiro país assim fora dos países mais desenvolvidos, assim, não é Europa, não é Estados Unidos. Então, uma série de questões com a própria imprensa, com os grupos políticos, de como implementar essa lei para que ela comece a dar resultados o quanto antes. Mas é o que a gente está observando aí de perto, é bem promissor. Legal, muitas experiências aí, a gente vê que tem diferenças importantes entre cada uma. Dessas flores que nasceram em cada jardim aí vizinho, quais que você colheria assim que você acha que dá para replantar aqui no Brasil, que seria interessante para o nosso clima, para o nosso contexto? Bom, eu acho que assim, não dá para ser, lógico que eu sou uma pessoa que eu gostaria, né, de justiça social, igualdade, melhor distribuição dos recursos, um modelo mais socialista, por assim dizer, possível, mas eu acho que a gente vai ter um período de transição aqui no Brasil e que o modelo que a gente tem que buscar aqui é um modelo híbrido. Eu acho que não é um modelo só, sabe? Eu acho que tem que ter partes da produção que sejam estatais ou controladas pelo Estado, principalmente a parte da maconha medicinal, para garantir o amplo acesso ao medicamento, não só através do autocultivo, mas também, né? Então, além de garantir o direito ao autocultivo, ter também cooperativas ou farmácias públicas que disponibilizem o remédio, se não de forma gratuita pelo SUS, a preços populares, para que seja acessível para pessoas enfermas de todas as classes sociais. Mas eu acho que também vai ter uma linha um pouco mais capitalista, por assim dizer, de coffee shops e de marcas que vão, né, desenvolver produtos a partir da planta e vão faturar e vão lucrar com isso. Eu acho que tudo bem. Para mim, a grande questão aqui no Brasil, que é o diferencial que a gente tem com esses outros países que eu citei, é o grau de violência armada e racismo e violência de Estado associadas à política de drogas, que a gente não tem o mesmo cenário social nesses outros países. Então, quando a gente pensa a regulação das drogas aqui, começando pela maconha, a gente tem sim que pensar nessa regulação como um pacto social pela periferia. Como é que a gente vai usar esse processo de regulação para acabar com essa guerra e para reduzir as mortes dos jovens periféricos, os índices de letalidade policial e os outros problemas sociais que a gente tem derivados dessa política, o superencarceramento, agora a própria ameaça de redução da maioridade penal, a justificativa pública que se usa para se propor esses retrocessos e para se manter essa política de controle social contra alguns grupos específicos é a política de guerra às drogas. Então, não adianta só a gente pensar a legalização no Brasil do ponto de vista do usuário. A gente tem que discutir essa legislação e essa mudança de uma forma que desarme as bocas, que traga mais paz e mais desenvolvimento social para os territórios que até hoje ficaram subjugados nessa narrativa e que pagaram o maior preço por essa guerra nesses últimos 30 anos. Então, a discussão aqui ela é mais complexa, ela não é tão simples quanto vamos lá na Califórnia fazer as farmácias, resolveu. Não resolveu. Está longe de resolver e eu acho que ia ser uma pena se a gente perdesse essa oportunidade, deixasse na mão das empresas ou das grandes farmacêuticas ou de alguns grupos privados e não transformasse isso numa grande discussão política de um novo pacto pela periferia, né, que a guerra acaba, a gente desarma e leva a geração de emprego e renda e o fim da pobreza para as áreas que estão hoje no meio desse tiroteio, que literalmente estão no meio desse tiroteio. Rebeca, eu acho importante a gente fazer esse debate e participar, né, da discussão dos modelos e propor coisas, porque eu acho que no Brasil a gente corre um sério risco desse mercado canábico ficar na mão de grandes corporações como a Ambev ou até internacionais, né, que a Ambev agora é internacional também. E aí essa massa de pessoas que mexeram com as drogas, que foram estigmatizadas por trabalhar com as drogas, foram presas e que vão continuar presas por ter vendido uma coisa que amanhã outras pessoas vão estar ganhando dinheiro. Então, o que a gente faz com isso? Tem uma saída? Bom, a saída é qualificar essa discussão, entendeu? Não adianta, primeiro, eu acho que o usuário,
É lógico que eu não acho que o usuário é responsável pela violência. É óbvio que não, é a proibição que é responsável pela violência. Só que a gente, como usuário, a gente não tem culpa, mas a gente tem responsabilidade de cobrar essas políticas, de dialogar, de ouvir a periferia, de tentar entender o que acontece lá, de se colocar um pouco no lugar do outro, de abrir mão um pouco dos nossos preconceitos. E isso começa, a gente mesmo tem a tendência a criminalizar, por exemplo, pessoas que usam outras drogas, né? Você olha o usuário de crack na rua, no centro, você, não, isso é ruim, o que eu faço é bom. E estão fazendo a mesma coisa com você. Então, acho que tem que tomar muito cuidado com esse discurso e ter a consciência que o movimento pela legalização ele é um movimento pelo fim de uma guerra. Além de garantir o seu direito ao uso do que você gosta, do que você não gosta, ou do seu remédio, acesso ao seu medicamento, é uma mudança de política que implica a gente desarmar essa guerra que vem vitimando milhares de pessoas por ano. E quando não é culpa direta, é indireta. Então, eu achei que era traficante, era suspeito de tráfico, tinha passagem por tráfico. Não importa também se teve passagem ou não, não tem pena de morte no Brasil, mas as pessoas hoje estão morrendo assassinadas em nome dessa suposta guerra, sendo que, né, onde tem os territórios que vendem, onde tem o varejo, que geralmente são favelas ou comunidades mais pobres, a gente não tem fábrica de arma, não tem plantação de maconha nas favelas, a droga e a arma vêm de outro lugar, mas quem mora ali é que acaba pagando o maior preço por essa guerra. Então, a gente lutar pela regulação das drogas tem que ser também, tem que estar muito coordenado com esse discurso de redução da violência, de reforma da polícia, de mobilidade urbana, porque o cara que está na quebrada também não consegue sair de lá porque o busão tá caro, e ele fica lá naquela não tem nada para fazer. Tem toda uma dinâmica social ali que precisa mudar, mas que hoje depende fundamentalmente dessa narrativa de guerra às drogas. Eu acho que não adianta a gente ficar assim, brigando se vão ser 6 ou 8 plantas que a gente vai poder ter em casa e não pensar nesse outro lado de quem está inserido nesse mercado hoje, seja por falta de opção ou porque foi o que podia dar um sucesso mais rápido na sua própria vida, né? Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Ao meu ver, a gente demoniza os traficantes, né, como os corruptores da sociedade, e para a gente que é usuário também, ao meu ver, eles podem ser heróis, né, de ter ousado fazer esse comércio aí, respeitando a nossa livre escolha de usar uma substância e correndo esse risco de ser preso, de ser morto, encarando esse mercado. Então, acho que tratar essas pessoas também com muito respeito, né, e entender qual que são a necessidade delas é o nosso desafio. Não pode desumanizar, né, assim, todo mundo, porque se você desumaniza, você acaba legitimando essas execuções, entendeu? Se você coloca o traficante como o inimigo público número 1, aí a polícia invade e mata, ele, né, o policial fala, não, eu estou fazendo um favor à sociedade, só que, como eu disse, não cabe à polícia julgar, condenar e muito menos executar. Então, né, no mínimo que seja cumprida a lei hoje, por pior que ela seja, mas a gente tem que rever isso, porque nesse bolo você tem, obviamente, pessoas psicopatas, entendeu? Que estão nessa posição, nesse crime, nesse rolê do crime, porque moram ali, porque viram ali uma oportunidade, mas que são psicopatas e que vão pegar em armas e que vão assassinar e que também não estou passando pano para essas pessoas. Eu estou dizendo que se você elimina o grande financiador desse rolê todo, que é a proibição, que é o mercado de drogas ilícitas, mas com um olhar de, tá, como é que a gente vai... Você vai tirar esse mercado ilegal e você vai colocar o quê no lugar para essas pessoas, né? Eu vejo, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, as pessoas, você tá louca? Não, eu tô sendo sensata, na verdade, que é, por exemplo, a maconha medicinal distribuída via SUS, né? A maconha medicinal que pode ser usada para uma série de doenças, como câncer, HIV, por exemplo, que você já receberia remédios gratuitos pelo SUS. Na Holanda, inclusive, a maconha medicinal para uma série de doenças, ela é cedida gratuitamente pelo governo. Pelo menos 2 variedades. Então, só como uma parte. Então, imagina que no Brasil a gente legaliza a maconha medicinal e alguns tipos de doenças vão ter distribuição de maconha medicinal pelo SUS. Essa maconha do SUS poderia ser produzida em estufas, em favelas e periferias, com pessoal treinado, em cooperativas, gerando emprego e renda, não retirando completamente esse mercado, mas regulando, desarmando, profissionalizando, desestigmatizando
e deixando também um medicamento acessível para as pessoas mais pobres que podem precisar e que podem economizar, inclusive, com outros remédios farmacêuticos. Então, acho que é uma coisa sofisticada, não, mas isso é uma utopia. Talvez, mas eu acho isso menos utópico do que a gente continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo hoje. E só para finalizar minha fala, eu queria dizer que, para mim, o grande desafio hoje no Brasil é como a gente abre um diálogo honesto e franco com esses atores que são mais diretamente afetados, quem mora nesses territórios onde a guerra, o tráfico acontece. Porque eu acho que enquanto a gente não mobilizar essa população, não ouvir o lado deles, como eles entendem que isso deveria ser, o que eles entendam quais seriam as possibilidades, a gente não vai conseguir avançar de fato nessa discussão, vai continuar sendo uma discussão de uma elite, de consumidores, usuários, acadêmicos, e eu acho que a gente tem que achar maneiras, eu não sei como, estou nessa busca, estou querendo aprender, tenho ouvido muito como é que a gente traduz esse problema e ouve as soluções locais desses territórios que são mais afetados por esse problema, porque eu não me sinto também com legitimidade para dizer como é que tem que ser do ponto de vista deles. Eu tenho algumas ideias, mas o que eu acho que a gente tem que abrir mais e mais espaços de debate com essa galera para ver como isso funcionaria do ponto de vista deles. Quem sabe a gente não faz o contato, porque nesses territórios aí mais esquecidos não chega água, não chega saúde, não chega escola, mas às vezes chega a mídia, chega a internet. Quem sabe a gente não aproveita desse paradoxo para conversar com alguém que está lá no CONAPS do ano que vem, né? Adoraria conversar com um comerciante ilícito de drogas para eles trazerem aqui também a experiência, mas é uma coisa que a gente precisa descobrir como fazer, né? Concordo com você que esse é o desafio. E, meu, fantástica a sua apresentação, muito eloquente, muito produtiva, muito proveitosa. Obrigado mesmo por esse esforço, foi muito importante você estar aí junto com a gente e cara, manda ver, dá o seu alô pro pessoal de casa que a palavra é sua. Obrigada, eu que agradeço, tamo junto, aí a gente se vê nas ruas, nas redes. Eu queria só dar mais uns, assim, pra galera ficar ligada no que tá acontecendo. Tem alguns outros países, né, além dos Estados Unidos, dos 38 estados americanos que já ou mudaram a lei ou estão em processo a gente prevê que pro ano que vem mais 11 estados devem votar leis relacionadas a cannabis, então em 2016, junto com as eleições presidenciais, vai bombar de novo esse assunto. Uma pesquisa recente mostrou que todos os estados que regularam a maconha medicinal em algum nível viram uma redução grande no número de mortes por overdoses de remédios tarja preta, que é um puta resultado de saúde pública. Recentemente, a Itália, o parlamento italiano, o Berlusconi vazou, né, a coisa ali deu um respiro, e 218 congressistas italianos votaram a favor de uma proposta que regulamentaria a maconha medicinal e o autocultivo na Itália. Israel, o programa de maconha medicinal israelense está bombando. Enfim, tem vários movimentos. A Austrália avançou agora recentemente, o parlamento australiano avançou com uma proposta de regulação da maconha também, do autocultivo e maconha medicinal. Tinha mais um país, não lembro. Mas é isso, tem vários países que estão aí em processo, a gente tem que ficar ligado. Se você mal consegue, até 2, 3 anos atrás a gente tinha 3 ou 4 exemplos, agora tem um monte, sinal que a gente está no caminho certo. Então, vamos que vamos, a luta do maconheiro é todo dia, e é isso aí. Obrigada, beijo para vocês, one love. Valeu, vamos que vamos, tamo junto, Rebeca. É isso.